Olá, está no ar o Primavera Saúde e como estamos no mês Outubro Rosa, nosso assunto não poderia ser diferente. Hoje vamos falar sobre câncer de colo de útero e nossa convidada é a doutora Juliana Lorenzoni Altoff, que vai nos detalhar tudo sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, doutora. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Morgana, Que bom que a gente vai poder esclarecer esse tema tão difícil para algumas mulheres. Com certeza, doutora. E eu acho importante a gente começar essa conversa explicando um pouquinho como que se desenvolve o colo de útero, O câncer de colo de útero. O colo de útero, ela é uma estrutura presente na mulher, que fica no final do canal da vagina. Então, a gente tem a vagina e lá no final tem uma estrutura chamada colo uterino, que ela faz parte do útero. Sim. O tumor, ele, por alguns fatores de risco, principalmente relacionados a um vírus chamado HPV, que a gente vai poder conversar um pouquinho sobre ele, faz uma inflamação crônica e esse tumor, essas células do colo uterino, elas começam a se transformar e a original que a gente chama de câncer, que hoje a gente consegue, através de alguns exames, prevenir o surgimento e não deixar que esse tumor chegue a estágios avançados, Antes de a gente falar um pouquinho sobre o HPV, que é um dos principais fatores, doutora? Existem outros fatores, além do HPV, que podem ser responsáveis pelo esse desenvolvimento do câncer? Existe, assim. Os fatores, eles são diversos, são variados e eles estão muito ligados à sexualidade, Então, a gente sabe hoje que mulheres com poder aquisitivo um pouco mais baixo, poder econômico um pouco mais baixo, têm uma chance maior. Mulheres que tiveram ao longo da vida múltiplos parceiros ou múltiplos filhos, ou que esse parceiro, este homem, teve na sua vida múltiplas parceiras, porque às vezes a mulher só teve um companheiro, mas esse companheiro, antes de ser companheiro dessa mulher, ele teve outras companheiras. A frequência de atividade sexual sem proteção devida, ou esse surgimento de vários parceiros, faz com que aumente a incidência. Outro fator pouco conhecido é o cigarro. A gente sabe hoje, comprovadamente, que o cigarro é fator de risco para o surgimento do câncer de colo uterino. Mulheres que fumam estão sob o risco de desenvolvimento da doença. Doutora, em outros tipos de câncer, ainda não é comprovado cientificamente, mas muito se fala que às vezes o emocional, às vezes tu está vivendo uma fase complicada, ou até está com uma tristeza ocasional muito forte, ou por muito sofrimento que tu teve na vida, pode desenvolver algum tipo de câncer. Isso também serve para o câncer de colo de útero? O emocional, ele tem relação com a maior parte das neoplasias. Mas ele por si só o fator emocional não desencadeia o surgimento da neoplasia. Geralmente é um aglomerado de fatores, É aquela mulher que ela fuma, ela tem uma depressão, ela tem uma vida sexual não muito recomendada. Então, esses todos os fatores associados, junto com o estado emocional, vão fazer com que surja a neoplasia. O câncer, ele é, de certa forma, podemos dizer, silencioso, Na maioria dos casos. Nesse caso em específico, que é o nosso tema de hoje, ele também funciona desta mesma maneira ou não? Ele apresenta alguns sintomas, já que ali o colo de útero ele é responsável por várias fases na mulher, O câncer do o colo uterino é um órgão interno na mulher. Então, no início, quando a doença é curável e com taxas de cura muito altas, ele é assintomático. A mulher não sente nada, ela pode já estar com câncer e os sintomas não existirem. À medida que esse câncer avança, que esse câncer cresce, aí ela vai ter os sintomas mais conhecidos dos tumores de colo uterino, que seriam a leucorreia, que é aquele corrimento amarelo, com cheiro, com sangramento, dor durante a relação sexual, a menstruação vai começar a ficar desregulada, Ela não vai ter mais os ciclos regulares, ela pode sangrar entre um ciclo e outro, mas esses sintomas já mostram uma doença um pouco mais avançada. É muito importante que se entenda que no início, a grande parte dos tumores, dos cânceres, eles não apresentam sintomas, por isso a necessidade dos preventivos. Aqui eu tenho um dado que em nosso país eles têm um dado sobre o câncer que é bem significativo, A estimativa do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, para novos casos é de 15.590 casos somente neste ano. É algo impressionante, doutora?
Esses são os números de casos estimados para esse ano. Para Santa Catarina, a gente vai ter em torno de 4.800 diagnósticos novos. Então, 4.800 mulheres vão receber esse ano o diagnóstico de câncer de colo uterino em Santa Catarina. E tem uma estimativa também brasileira que a cada hora, né, a cada dia, 15 mulheres recebem o diagnóstico. Meu Deus. Então, são 15 mulheres por dia, né, na frente do médico, recebendo o diagnóstico de câncer de colo uterino. É muito caso, né? Muito caso. O que fazer para tentar evitar que esses números, né? O câncer de colo uterino, ele é prevenível, né? Existem tumores que não são passíveis de prevenção, né? Por exemplo, os tumores de mama, a gente tem a mamografia. Mas a mamografia, ela vai detectar o tumor precoce. A mamografia vai alterar e aí a mulher vai fazer o diagnóstico. Certo. Diferente do tumor de colo uterino, que por o preventivo mostrar alterações antes do surgimento da neoplasia, essa mulher ela pode ser tratada antes do surgimento do câncer. Aí a importância dos exames preventivos anuais. Exatamente sobre esse tema que eu vou entrar agora, como identificar quais os exames que a mulher deve realizar e qual o período que a gente deve fazer. No caso, o famoso Papa Nicolau, né? Qual o prazo que a gente tem que fazer? É ele anual, é em 6 meses? Qual é o procedimento e a indicação de vocês médicos, né? Nós temos algumas indicações do Ministério da Saúde e algumas indicações da Sociedade Brasileira de Oncologia. Nós que tratamos câncer, que vemos essa mulher no tratamento de cirurgia, de rádio, de quimioterapia, nós achamos que toda mulher que iniciou a sua atividade sexual deve fazer o preventivo, o Papa Nicolau, que é a mesma coisa, anualmente. Certo. Todos os anos, né, escolher um mês, por exemplo, nós estamos no Outubro Rosa, pode ser no mês de outubro, fazer o preventivo. A recomendação do Ministério da Saúde é um pouco diferente. Ela prioriza as mulheres de 24 a 59 anos, então mulheres muito jovens ou mulheres acima de 60 estariam teoricamente liberadas do exame, o que nós não concordamos. Nós achamos que mulheres acima de 60 devem continuar fazendo seu preventivo. E ele também sugere uma recomendação que esses exames possam ser espaçados, até se fazer um preventivo a cada 3 anos, o que também nós não concordamos. Achamos que o preventivo, ele, por ser um exame simples, barato, de fácil acesso, nós da região sul somos um pouco privilegiados, perto de outras regiões do Brasil, né? Nós temos acesso ao preventivo, que ele deve ser feito todo ano. Acho que é bom a gente falar um pouquinho sobre o preventivo, né? Já que é uma das armas fundamentais para evitar chegar a um nível de câncer de útero avançado. Como é que se faz, né? Se ele é dor, às vezes a mulher não faz com medo de sentir dor. Acho que é bom a gente explicar um pouquinho sobre esse procedimento, doutora. O preventivo, ele é um exame relativamente simples, muitas vezes executado até pela enfermeira da unidade de saúde, não necessariamente pelo médico. O preventivo, ele vai fazer uma raspagem, né? Uma raspagem leve no colo uterino. Ele é o melhor exame para diagnóstico de câncer de colo uterino, não tem substitutos, né? Algumas mulheres querem fazer ultrassom para ver o útero, não adianta, tem que ser preventivo. Quando ela vai fazer o exame, para se chegar no colo uterino, precisa se colocar um dispositivo ali no canal da vagina, que muitas chamam de bico de pato, que é o conhecido especular, né? Que vai abrir e vai deixar com que a enfermeira olhe esse colo uterino, né, que fica no fundo do canal da vagina e colete o exame. Ele é realmente um pouco desconfortável, algumas mulheres sentem um pouco de dor, mas ele é um exame rápido e ele é anual, né? Então, não é pior que muita coisa que nós mulheres nos submetemos. É verdade. Né? Algumas queixam muito mais da mamografia, que é um exame um pouco mais doloroso. Então, eu acredito que não tenha justificativa para não se fazer. E é importante também lembrar que esse exame é oferecido pelo SUS, né, doutora? Como também a gente aqui em Criciúma tem a rede feminina, que também realiza esse exame gratuito, é só agendar. Então, eu acho que é importante as pessoas procurarem, ainda mais que a gente está nesse mês, na Outubro Rosa, que está reforçando essa luta e essa causa das mulheres que enfrentam esse problema tão grave, né? A gente vai continuar já já com essa conversa, a gente vai só para um breve intervalo e volta já já. Não saia daí.
Às vezes não é fácil fazer o que é certo, mas você sempre ficará feliz quando fizer. A escolha é certa. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. O ritmo jovem e contagiante de Bruna Olli está de volta. Eu bati minhas mãos só pra te adorar. Feliz pra sempre. O mais novo CD de Bruna Olli. Envolve-me com teu amor, Jesus. Feliz pra sempre. Já à venda em todo o Brasil. Olá, eu sou a Gabi Oikawa e eu tenho uma notícia exclusiva para você. Oferta 24 horas, todo dia, uma oferta nova com até 70% de desconto para você. Só aqui no Shopping do Povo no seu lar, você encontra os melhores preços e os melhores produtos para abençoar a sua vida. Tá esperando o quê? Acesse agora spovo.com.br ou ligue 0 Prestadora 21 2141 5100. Tem um super desconto te esperando. A nossa TV nasceu no coração do missionário R.R. Soares para trazer a você e a sua família o que há de melhor em televisão por assinatura. Só aqui na nossa TV você encontra canais exclusivamente criados pelo missionário R.R. Soares. Canais de notícias, esportes, desenhos, entretenimento, diversão e muito mais. Você ainda não tem a nossa TV? Então assine já e leve o melhor conteúdo para a sua família. Estamos de volta, que bom que você está com a gente. Aproveita e participa com a gente através do telefone 3442-2012. O nosso tema de hoje é câncer de colo de útero. Doutora, continuando aqui, o câncer, ele é um terceiro que tem mais índices, né, na questão da mulher, da população feminina, né? Como a gente pode fazer para identificar ele antes, para tentar buscar a cura o quanto antes, né? É bom que a gente saiba que ele é o terceiro maior em prevalência no Brasil. Ele perde para o câncer de mama e perde para o câncer de intestino hoje. Olha só. Então, a gente frisa muito no preventivo, mas isso tem surgido resultados. Porque até pouco tempo atrás, ele era o segundo mais comum. Então, se ele era o segundo e agora virou o terceiro, a gente já tem uma diminuição da incidência. É uma conquista já. É uma conquista da mulher. Com certeza. Né? E isso se deve à realização dos preventivos. E a gente tem que prestar atenção também que este ano o Ministério da Saúde ele começou a vacinação, né, do HPV, do vírus do HPV, que certamente vai nos causar um impacto positivo na redução do número de casos. Muito, em qualquer doença que se trata hoje, muita gente fala sobre prevenção, como a gente já falou um pouquinho, né? Eu acho que realmente é a maneira mais certa de a gente poder tentar curar ou até mesmo se prevenir, né, doutora? Como se fala. O preventivo, ele é fundamental, ele sempre deve ser coletado. Às vezes a mulher não quer coletar porque está com sangramento vaginal. Se esse sangramento não cessa, mais um motivo para se coletar, porque pode ser um sintoma da doença. Grávidas podem fazer preventivo, então se houver uma suspeita, né, de tumor de colo uterino em grávidas, o preventivo não vai prejudicar o neném, também pode ser coletado. Não tem outra maneira de prevenir a não ser fazer o Papa Nicolau. Quais são as prevenções para esse caso? Realmente é só o Papa Nicolau? Não existe outro tipo de prevenção, outro tipo de exame? Existem exames complementares ao Papa Nicolau. Então, o Papa Nicolau vindo alterado, esta mulher provavelmente vai necessitar de exames complementares, como biópsia, né? Tirar um pedacinho do colo uterino.
as prevenções, além do Papa Nicolau, são prevenções de atividade sexual. Certo. Né? É aquela atividade sexual de preferência com um único parceiro, dentro do seu casamento, se possível com um certo grau de preservação, uso do preservativo, né? A gente pode indicar não fumar, não ganhar muito peso, porque a obesidade também tem relação direta com o surgimento de várias neoplasias. Lá entra de novo a questão da vida saudável, né? Que muito se fala, tanto na alimentação, exercício físico, enfim. Todos esses fatores, então, são responsáveis para tentar evitar um tipo de câncer. Sim, né? Se a gente pudesse ter uma vida mais saudável e não fumar, certamente a gente teria uma incidência muito menor de câncer no Brasil. Que hoje realmente é um absurdo, né? É. Falando em questão de câncer. E agora, enfim, chegamos para falar sobre o HPV, né, doutora? Que é um dos principais causadores do câncer de colo de útero, né? O câncer de colo uterino, ele vem em torno de 70%, 80% das vezes relacionados a esse vírus, né? Esse vírus, ele não é um único vírus, existem mais de 200 subtipos diferentes e esse vírus, cada subtipo ganha um número. Então, tem o HPV-1, o 2, o 3, o 4, e a gente já sabe hoje quais são os que estão mais relacionados ao câncer, que seriam os subtipos 16 e 18. A partir do momento que a mulher ou o homem, a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre isso também, gostaria de alertar os homens, né, é contaminado por esse vírus, parte da população contaminada vai o próprio organismo reagir e resolver esse processo inflamatório do vírus. Mas muitas pessoas vão ficar com vírus, né, dentro do colo uterino e esse vírus ele vai se transformando e vai se transformando no câncer, vai fazendo com que surja o câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino e o HPV, eles têm uma relação direta. Mas a gente tem que lembrar que o HPV ele também está relacionado ao câncer de pênis no homem. Então, a mulher ela pode transmitir o vírus para o homem, assim como o homem pode transmitir para a mulher. Doutora, deixa eu só te cortar um pouquinho na sua explicação. É que a gente tem uma ligação, a gente já continua explicando sobre essa relação entre o HPV e o câncer de colo de útero. Alô? Alô? Oi, boa tarde, com quem falo? Boa tarde, com a Camila. Camila, pode abaixar um pouquinho o volume da sua TV pra gente, e ouvir a gente só pelo telefone? Deu? Deu, tá ótimo, pode falar. Tá. Eu queria perguntar para a doutora assim, ó. Eu tive HPV quando eu tinha 13 anos. E era aquelas verruguinhas. Aí eu já tô com 30. E de vez em quando elas vêm e somem. Aí fica 1 ano, 2 sem vir, daí a pouco do nada aparece. E se eu posso tomar essa vacina, se adianta alguma coisa eu tomar vacina contra o HPV ou não? Doutora, por favor. Qual é a idade dela? Tem 30 anos. Saber? 30 anos. A vacina do HPV, ela é direcionada a pessoas que não iniciaram atividade sexual ainda. Então, a faixa de idade ideal para a vacina do HPV é dos 9 aos 13 anos. As mulheres que já iniciaram atividade sexual, e principalmente naquelas que já tiveram contato com vírus, que é o caso dessa nossa ouvinte, né? Elas não se beneficiam da vacina. Esse benefício não é claro, eu não recomendaria vacinar. Se ela já teve uma verruga ou já teve o HPV, o ideal é que ela faça os preventivos. Esse é o melhor exame para ela, para prevenir o surgimento da neoplasia. Porque esse vírus, ele faz algumas alterações de colo uterino que são passíveis de tratamento. E muitas vezes as verrugas, elas são contaminações de vírus que não se tornam câncer. Existem vírus que geram câncer e existem vírus que geram verrugas. Então, pode ser que ela nunca desenvolva a neoplasia, né? Mas não recomendo vacinar. Tá certo, Camila? Tá certo, obrigada. Obrigada pela participação, querida. Doutora, continuando aqui, então, vamos prosseguir com a sua explicação da relação, então, do HPV com o câncer de colo de útero, né? Então, a gente sabe que existe a relação com câncer de colo uterino. No homem, a relação com câncer de pênis. O câncer do canal anal, que é o final do intestino, também existe relação com câncer com o HPV, né? E hoje, sabidamente, com câncer de garganta. O HPV tem uma relação direta com pacientes com câncer de garganta. O HPV originando o câncer na garganta. Isso tudo baseado na atividade sexual. Né? Então, aquilo que tu falasse da vida sexual ativa, saudável, né? Isso se torna cada vez mais importante.
Tá, agora falando um pouquinho até sobre a dúvida da telespectadora, sobre a vacina, né, do HPV, até que ponto que ela previne e para quem mesmo, para que público que ela é indicada, né? A vacina fora do Brasil, nos Estados Unidos, ela já é usada há bastante tempo. No Brasil, nós tivemos a inclusão no calendário de vacinação a partir de março desse ano. Então, em março, o governo decidiu, em 2014, vacinar as meninas, né, em torno de 11 a 13 anos. E essa faixa etária nos próximos anos vai diminuir, porque a gente sabe do benefício da vacina começa aos 9 anos, antes da vida sexual ativa. A vacina não é uma dose única, são 3 doses, então há necessidade de fazer o reforço. A primeira dose foi feita nos colégios, na tentativa de trazer essas meninas para vacinação e não esperar que elas procurassem o posto de saúde, mas deve-se fazer as doses subsequentes. Tivemos alguns problemas divulgados em televisão, internet, que algumas meninas passaram mal, tiveram algumas que tiveram dificuldade para caminhar. Isso são exceções, a vacina é extremamente segura. O Ministério da Saúde escolheu uma vacina de boa qualidade, que é uma vacina quadrivalente, então não há motivo nenhum para que se pare a vacinação nessas meninas. A vacina, ela tem uma taxa de efetividade de 95% para mais. Então, é 95% chance a menos de ter o câncer de colo uterino. É muita prevenção. Exatamente, era esse o ponto que eu ia perguntar. Se a vacina, ela consegue mesmo prevenir. Então, a senhora já me respondeu que 95% de chances de... Acima de 95% de prevenção, tanto das verrugas quanto do tumor de colo uterino. E uma coisa interessante da vacina é que estão vacinando meninas. Mas os meninos vão se beneficiar dessa vacina das meninas. Porque se as meninas não tiverem mais o vírus, os meninos também não serão contaminados. E aí eles não terão, por exemplo, o câncer de pênis. Essa questão agora me deixou um pouco curiosa, doutora, porque a senhora acabou citando que às vezes o homem pode passar para a mulher, como a mulher pode passar para o homem, né? Como estão sendo vacinadas as mulheres? Nesse ponto, a gente pode dizer que o HPV ele acaba originando principalmente nas mulheres? Não se tem essa estatística. O câncer de colo uterino e o HPV tem uma relação maior na mulher do que... O câncer de colo uterino ele é mais frequente do que o câncer de pênis. Certo. Mas a contaminação viral existe nos dois. 80% da população provavelmente em algum momento da vida vai ser exposta ao HPV, tanto o homem quanto a mulher. Só que o pênis é um órgão externo. Então, é muito mais fácil para o homem detectar uma verruga, uma úlcera, um sangramento, do que para a mulher, que é um órgão interno, mas de difícil diagnóstico. Muito bem. Para você, nosso telespectador, pode participar com a gente, só não pode como deve, né? Pelo telefone 3442-2012. Doutora, queria falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Como é que a gente pode realizar os tratamentos para quem já tem câncer de colo de útero, né? O tratamento do câncer de colo uterino, ele tem 3 modalidades terapêuticas mais utilizadas. A primeira seria a mais conhecida, que é a cirurgia, né? E lá se retirar o tumor, e retirando o tumor, a necessidade de se retirar o colo uterino, o útero, um pedaço curto do canal da vagina e os ligamentos que seguram esse útero dentro do abdômen. Então, é uma cirurgia até certo ponto grande e radical, fazendo com que aquela mulher não possa mais ter filhos, que isso é uma questão a ser sempre discutida com a paciente com câncer de colo uterino, porque muitas vezes são mulheres jovens que ainda não tiveram filhos, né? E aí ela vai perder o seu útero e não vai poder mais gestar. E para os tumores mais avançados, aqueles que já saíram ali dos limites do colo uterino, que já invadem outras estruturas, que a gente tem que lembrar que o colo uterino ele fica no meio, entre a bexiga e o intestino. Então, esse tumor ele pode crescer para frente e comprometer a bexiga, e ele pode crescer para trás e comprometer o intestino. Estas pacientes com tumores mais avançados, idealmente elas são tratadas com radioterapia, e a gente já tem aqui em Criciúma, né? E quimioterapia associada, que é o remédio na veia, para ajudar nos efeitos da radioterapia. Muito bem, doutora, a gente já continua aqui esse bate-papo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Há 25 anos, o missionário R.R. Soares foi direcionado por Deus a escrever um manual de como tomar posse da bênção.
Aprenda a determinar que a bênção não é esmola, mas sim o pão dos filhos. Prepare a mesa desse banquete. Tome posse da bênção. Adquira 0 Operadora 21 2141 5100. Relançamento com qualidade, Graça Editorial. Você pode. Ei, deixa que eu abro. Você pode. Obrigada, meu jovem. De nada. Cortesia. Passe adiante. Você pode. Tudo bem. Tô segurando. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Série Crescimento Espiritual. Qual o papel essencial do louvor na oração? O que é crer com o coração? Como diferenciar a fé da esperança? De que jeito devo orar quando preciso ser sarado? De Kenneth Reagan. Fundamentos da Fé. Como obter respostas à sua oração e receba a cura por meio da Bíblia. Trazem os princípios da fé e os motivos pelo qual ela é a chave para recebermos as bênçãos do Senhor. Oferta exclusiva. Apenas R$30. Ligue agora mesmo. 0 Operadora 21 2141 5100 ou 0300 210 5100. Se preferir, acesse www.shoppingdopovonoseular.com.br. Joey Vasconcelos lança o seu mais novo CD, Passos de Fé. 13 canções com muito louvor e adoração. CD Passos de Fé, de Joey Vasconcelos. Porque andar com Deus é sempre maravilhoso. Um lançamento Graça Music. Estamos de volta e você, telespectador, pode participar com a gente através do telefone 3442-2012. Ligue, tire suas dúvidas. O nosso tema de hoje é câncer de colo de útero. Doutora, a gente está falando sobre tratamento. Onde se trata esse problema do câncer de colo de útero aqui em Criciúma e na nossa região, né? Aqui nós estamos numa região privilegiada, né? Nós temos todo o tratamento disponível dentro do Hospital São José. Temos os hospitais particulares também, mas interessante que dentro do Hospital São José nós temos o serviço de radioterapia, que também faz parte ou complementar ou definitivo do tratamento dessas mulheres. Então, a maior parte das mulheres hoje são tratadas tanto cirurgia, quanto quimioterapia, quanto radioterapia no UNACOM, que é a unidade de tratamento oncológico aqui de Criciúma pelo SUS, que funciona. Nós somos em 5 oncologistas, temos 2 cirurgiões oncológicos, 5 radioterapeutas, então é uma equipe muito grande e muito importante a equipe multidisciplinar, que é uma coisa que a gente conversou um pouquinho, mas que é muito importante o emocional, né? Então essa mulher, ela está perdendo um pouco da autoestima quando ela descobre que tem o câncer de colo uterino, né? Primeiro ela vai sofrer uma certa mutilação, porque ela vai ser operada, né? Depois a gente sabe que às vezes os companheiros não têm tanta sensibilidade assim, não são todos que aceitam essa condição. Então, lá no NACOM nós temos psicóloga, nutricionista, fisioterapeutas, enfermeiros, todos para auxiliar essa mulher no tratamento. Sobre essa questão emocional, né, como a senhora acabou pontuando que a gente não abordou, vamos abordar agora, então. Ela é para toda mulher, eu acho que, ou para qualquer pessoa que recebe o diagnóstico, que está com câncer, seja em qualquer área, é um choque, né? O que a gente pode passar para essas mulheres, né? Qual mensagem que a gente pode deixar, até mesmo de luta, né? Porque, querendo ou não, é uma batalha a cada dia para tentar enfrentar essa doença, né? A batalha é diária, né? É uma doença que ela não escolhe muito uma população, né? Todos nós podemos ter em algum momento da vida o diagnóstico de câncer. Os tratamentos melhoraram muito e os preventivos também.
né? Tanto a mamografia, quanto o PSA da próstata, quanto o Papa Nicolau do colo uterino. Então, aquela mulher que ela se pergunta muitas vezes, por que em mim? Né? Por que eu? Por que eu fui ter essa doença? A gente não tem essa resposta para dar, né? O porquê. Mas a gente pode dizer para ela que realmente existe hoje tratamento e muitas delas vão ficar curadas. A incidência, a taxa de cura de câncer de colo uterino descoberto em estágio inicial, que seria o primeiro estágio, estágio 1, é 95%. Então, existe a cura. Então, acho que isso que a gente tem que passar para essa paciente, que não tenha medo também da doença, que não tenha medo do diagnóstico, porque o medo muitas vezes faz travar, faz com que não vá fazer o exame com medo de descobrir. Não vou procurar coisa ruim. Mas não é assim, né? A gente tem que fazer a prevenção para evitar ou então diagnosticar no estágio inicial, onde as chances de cura são muito grandes. Verdade. Existe um público-alvo nesse quesito para desenvolver esse câncer? A gente sabe que a partir da vida ativa sexual pode ser o índice maior, mas existe hoje um dado que acaba apontando que uma faixa etária das mulheres que estabelece que tem mais facilidade em desenvolver? A faixa de idade, ela começa acima dos 20, 25 anos. E aí ela tem um pico de incidência lá em torno dos 30, 35 e depois essa faixa de idade começa a diminuir. Mas isso depende muito também do relacionamento sexual, da vida da mulher, né? Por isso que o Ministério tenta recomendar que se faça dos 24 aos 59, porque ele está pegando ali a faixa de idade de maior prevalência desse tipo de tumor. Mas para nós oncologistas, claro que nós não nos preocupamos com a idade da mulher, mas nós achamos que a partir do momento que essa mulher tem uma vida sexual ativa, ela está sob o risco de desenvolvimento desse tipo de doença. A gente falou que a todo momento que sobre a paciente que tem a vida sexual ativa, mas aquela que não tem, ela também pode correr o risco de desenvolver? Pode, porque em algum momento da vida ela pode ter sido contaminada. Então, ela pode ter sido contaminada lá na adolescência, quando ela teve a sua iniciação sexual, né? E desenvolver a doença lá na frente, mesmo que ela tenha ficado anos sem ter relação sexual. Porque o vírus, ele pode ficar como se fosse quietinho, incubado, dormindo, e daqui a pouco resolver se manifestar. Uma coisa importante de citar é que aquelas que fizeram retirada do útero, por exemplo, algumas mulheres tiraram o útero por miomas, né, porque tinham sangramentos, essas também devem fazer o preventivo, mesmo que não tenham mais o colo uterino. Olha. Porque o câncer de colo uterino, ele também pode originar no canal da vagina. Então, o HPV, né, e esses fatores de risco como cigarro, que a gente já comentou, eles também aumentam a chance de desenvolvimento dos tumores do canal da vagina. Então, no preventivo também é olhado o canal da vagina. Então, deve-se manter a coleta, mesmo que se tenha tirado o útero. Bom, agora vamos falar um pouquinho, então, sobre o homem, mas antes eu só quero lembrar o nosso telespectador que ele pode participar com a gente pelo telefone 3442-2012, tirar suas dúvidas, deixar a sua sugestão para a gente, então, ligue aí e participe com a gente. Doutora, falando agora sobre o homem, né? O câncer mais comum que tem a relação com o nosso tema de hoje é o câncer de pênis, né? Qual a relação dele, como é que está essa situação hoje, qual o cenário, né, do câncer de pênis no homem? O câncer de pênis não é uma doença comum. A gente sabe que o tumor mais comum no homem é o câncer de próstata, que não tem relação com o vírus do HPV. Mas o Ministério da Saúde publicou há um tempo atrás um alerta nos mostrando que tem aumentado a incidência de câncer de pênis, que o fator de risco é o mesmo do colo uterino. Então, todos os fatores que a gente citou de prevenção e de risco para o desenvolvimento do câncer de colo uterino também tem relação com o câncer de pênis. Então, idealmente, aquele homem, né, que cuida da sua saúde, que quer evitar o surgimento de uma neoplasia, ele deveria ficar atento, se examinar, né? E, de preferência, uma vez por ano ou quando sentir algum sintoma, procurar um médico especialista, que no caso do homem é o urologista. No caso da mulher é o ginecologista. Certo. E no homem o urologista. Assim ele estaria fazendo a prevenção.
O homem não coleta um preventivo como coleta a mulher. Não existe um exame para ser coletado no homem. Mas o médico examinando, ele vai poder dar o diagnóstico se existe alguma coisa alterada ou não. Alguma outra orientação que a gente poderia passar para esse homem, então, que querendo ou não tem uma relação bem forte, né, doutora, com HPV? Em relação ao câncer de pênis, é não fumar, né? Assim como na mulher, né? A vida sexual saudável, o uso do preservativo evita a contaminação, né? Tanto da mulher para o homem quanto do homem para a mulher, né? E a atividade física, alimentação regrada, né, não engordar muito, que são fatores já bem conhecidos para outras neoplasias, inclusive. Com certeza. Para uma vida saudável, enfim, né, doutora? Sim. Bom, a gente vai chegando na reta final do nosso programa, deixo aberto esse espaço, então, para a senhora fazer suas considerações finais. Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade, né? A gente sabe que os tumores, no geral, são a segunda causa de morte no país. A gente só perde para as doenças cardiovasculares, para os infartos. A única maneira que nós temos hoje de batalhar contra isso são os exames preventivos. Nós estamos no Outubro Rosa, mas o Outubro Rosa não é só um mês, ele é o ano inteiro. Então, né, todo mês essa mulher deve lembrar que há uma possibilidade de ela ter câncer, então ela tem que ter uma vida regrada, saudável, fazer os seus exames e levar o homem até o posto de saúde, quem sabe que que ele é mais resistente, o homem é mais resistente, para que faça essa prevenção. Se não conseguir prevenir, pelo menos que se diagnostique precocemente e consiga um tratamento e atingir a cura, que isso a gente sabe hoje em dia que é possível. Muito bem. Muito obrigada pela participação, doutora. Vou deixar aqui o telefone da doutora para quem se interessar, quiser realizar uma consulta com ela. O telefone é o 3433-3534, está aí na sua tela. Então, só ligar e agendar um horário com ela. Muito obrigada pela sua participação, tá, doutora? Novamente. Vamos encerrando por aqui. Vou deixar uma reflexão para você, então. Foste tu quem me tirou do ventre e me confiou aos peitos da minha mãe. Fui entregue a ti desde o nascimento. Desde o ventre materno, tu és o meu Deus. Salmos, capítulo 22, versículo 10 ao 11. A gente vai ficando por aqui. O Primavera Saúde volta na quarta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau.